Olá, meu nome é João Vitor, sou desenvolvedor iOS há 10 anos e esse vídeo foi feito para quem já desenvolve iOS ou para quem em algum momento estudou desenvolvimento iOS, mas sempre trabalhou com a construção de interfaces usando o UIKit e não teve a oportunidade ainda de migrar para SwiftUI. Que a ideia é uma breve apresentação do SwiftUI de uma forma bem direta, pensando no olhar de quem vem do UIKit e quer entender como essa transição funciona, como é realmente um código SwiftUI. O objetivo é construir uma tela bem simples, primeiro em UIKit e depois refazer ela em SwiftUI, para mostrar na prática as diferenças entre os dois códigos. Que gera essa tela aqui que está sendo apresentada no simulador, ela só tem componentes e dados estáticos, não tem nenhuma fonte remota de dados. É só para efeitos de comparação. Eu vou dar uma pincelada no código, apesar de, como vocês, como Dev iOS, conhecem bem o UIKit, mas só para. Pode ser que tenha algum iniciante, alguém que está começando agora no UIKit. Vou dar só uma pincelada. Então aqui a gente tem dois labels e um stack view. O primeiro label representa esse título, resumo dos seus investimentos. O segundo label representa o total. Não tem nem conta de somar aqui, é literalmente dados hard-coded. Então aqui a gente faz um primeiro setup no primeiro label, seta a fonte ou alinhamento. O segundo é a mesma coisa. Tem uma rede de tuplas que representa basicamente essa linha aqui. A primeira posição da tupla é um label, a segunda são dois labels que representa cada tupla representa uma linha, né? Temos a stack view, que é o container principal, e temos aqui esse make card, que basicamente ele constrói linha por linha, né? Cada chamada desse make card ele constrói uma linha, plota na tela, né? Então temos esse for que ele percorre esse array de investimentos, passa o título, passa a tupla para dentro do make card, né? No caso é o título e o valor, e depois que o make card retorna a view, ele adiciona dentro do card. Aliás, adiciona dentro da stack view. Depois desse processo, adiciona as três views dentro da subview, né? Da view principal como uma subview. E tem aquela parte bem conhecida de todo mundo, que são o auto layout, né? Nem sempre é muito simples de entender, mas para quem não manja muito ainda, ele pega esse title aqui, você está no topo da superview com uma distância de 24, então ele tem um paddingzinho aqui de 24 e centraliza no eixo X, né? Esse aqui, pelo menos essa parte aqui é clara. Depois ele pega a stack view, né, que basicamente representa o miolo aqui da tela, e coloca embaixo o topo, embaixo do bottom do title. O leading dá um padzinho de 24 no leading e no trailing, e o total ele coloca embaixo da stack view e centraliza em X, assim como o label de cima. É bem simples, aqui está bem intuitivo. Usando o stack view, a gente diminui bastante o código. Se não fosse a stack view, a gente ia ter que posicionar cada um dessas linhas individualmente, né? Ia ficar um código maior do que esse, mas mesmo assim você pode perceber que é um código bem verboso, né? O cardzinho aqui a gente tem que fazer todo o setup dele. Isso aqui é bem normal. Faz alguns ajustes usando constraints, né? No top, no lead, no trailing, no bottom. Eu estou falando mais rápido assim porque teoricamente é um vídeo para quem já manja de UIKit, né? Então vocês batem o olho nesse código simplificado aqui e já entende, né? Aqui a gente vai para a segunda parte do vídeo, que a gente vai construir rapidinho aquela mesma interface, só que SwiftUI. Agora eu vou dar uma breve introdução sobre
essa primeira tela que você vê assim que cria um projeto SwiftUI, qualquer projeto SwiftUI que você criar, a primeira coisa que você vai ver é esse Content View, o body, esse preview, e aqui do lado a gente consegue ver o preview. Então, essa telinha com esse ícone e esse label, que no SwiftUI a gente chama de text, representa esse código. Então, a gente tem aqui dentro desse bar, eu não vou explicar a fundo o que é isso aqui, eu vou deixar para um próximo vídeo, que cada parte dessa merece uma explicaçãozinha. Mas basicamente tudo que tiver aqui dentro desse var representa uma view. Vai ser uma view mostrada aqui. Então ele tem um image, ele dá um scale large, a gente chama isso aqui de modificador. E aqui embaixo já é a segunda view, que é um text. Esse VStack é basicamente, vamos pensar que é um stack view vertical. Esse V é de vertical. Então a gente tem um stack view vertical e dentro dele a gente vai colocando as views que a gente quer. Então eu quero uma imagem e um texto e eu dei um paddingzinho de leve aqui. Aí você pode ir brincando aqui, modificando, mas é só isso mesmo aqui que a gente vê. Esse preview serve para a gente ver esse código aqui e como é que ele sabe que tem que abrir nessa tela. Aqui ele tem esse scene, window group, e ele chama esse content view, que é essa tela aqui, certo? Então, para a gente começar a fazer a tela de investimentos, a gente pode começar mudando aqui o nome, né? Em vez de content view, a gente chama de investment view, algo assim. E a gente, como a gente está usando content view, a gente vai precisar mudar aqui para investment view e aqui na cena também. Você sabe que ele vai dizer que não está achando, obviamente. Então a gente muda aqui, ele vai continuar, vai fazer um reload, vai continuar com a mesma imagem porque a gente não alterou nada, né? Então vamos começar pensando na estrutura desse cara aqui. O que a gente precisa, né? O que a gente precisa aqui? Precisa um stack view resolver isso aqui, né? Porque a gente tem uma view na vertical, então a gente pode declarar. Eu vou deletar aqui para começar do começo mesmo, digitar do começo. A gente perceba como eu estou falando, a gente vai declarar, a gente tem que entender que aqui não é imperativo como o UIKit. Ele é declarativo, então você pensa, como é que eu vou declarar essa view? Então a gente precisa o quê? De uma view, de um stack view, né? Vamos falar de um stack view que aqui chama de VStack, vertical, né? E vamos colocar um spacing de deixa eu ver, spacing de 24, por exemplo, de 24, certo? Então tudo que tiver dentro, toda view que tiver dentro do VStack vai ficar um embaixo do outro, certo? Se a gente quisesse horizontal, a gente coloca um H-stack, que é o H de horizontal. Então a gente precisa primeiro de um text, né? No caso, no UIKit a gente teria um UI label, aqui a gente chama só de text. Text com aquele, acho que é resumo dos seus investimentos, né? Resumo dos seus investimentos. Perceba que ele já vai fazendo o reload aqui automático, né? Aqui a gente pode usar um modificador para mudar a fonte title 2, se não me engano, acho que fica bem parecido com o que estava no UIKit. E a gente pode colocar um multiline e alinhar no centro, certo? O que a gente precisa também? A gente vai precisar do texto de baixo, né? Do total. O total também vai ser um text. E aqui a gente está fazendo hard-coded mesmo, que o objetivo é só ver como é que você pensa para montar a tela, né? Você vai pensando como você vai declarando, que eu declarei dois textos já, né? E como é que eu vou, por exemplo, agora eu vou fazer qual a fonte que eu quero, como eu declaro a fonte.
fonte headline, por exemplo. Vou colocar um paddingzinho no top. A gente não tem ainda a hashtag do meio, mas acho que a gente pode colocar um paddingzinho já 16 do top. Se a gente tivesse, se fosse com constraints, a gente ia ter que pegar esse text, colocar as constraints lá, né? Abrir a chave e tal, ns constraints, ou se a gente tivesse usando snapkit, colocar um snp.makeConstraints para quem usa snapkit, né? Tem muita gente que usa. E aqui a gente vai precisar do quê? Vai precisar criar, e aqui dentro, assim como naquela outra tela, no exemplo do UIKit, a gente pode fazer um make card aqui também. Um make card, um investment card. Então a gente pode fazer o seguinte: fora do investimento view, a gente pode fazer uma outra chamada investment card, por exemplo, que também vai estar de view. E o que aquela outra tinha? Ela tinha um title, e um value, né? Sempre lembrando que sempre você vai precisar disso aqui: um var, um body. Quando você vai construir uma view, tudo que tiver dentro desse body ele considera que é uma view. Então, como é que é feito isso? O que é que a gente precisa aqui? Como é essa viewzinha? Essa viewzinha aqui, ações e o valor, a gente pode pensar que isso aqui é uma stack view horizontal, que ela tem 2 textos, e é basicamente isso, é bem simples. Ela tem uma stack view horizontal, que tem um text. Esse primeiro é o que? É o title. Coloca uma fonte headline, por exemplo. Headline. E mais um text, que é pro valor, né? Uma fonte. Colocar essa fonte mais escura. Fonte weight bold, certo? Então, é o que a gente precisa aqui, né? Vamos aqui dentro, a gente vai chamar essa investment card para cada linha. No UIKit a gente fez um for para isso, certo? Então aqui a gente também vai fazer um for. Para ficar mais fácil, eu vou pegar aquele mesmo data source, aquele arrayzinho que a gente tinha lá no UIKit, pegar o mesmo e vamos fazer. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer um for também, for each no caso, desse array. E aqui tem uma peculiaridade, que o for each desse jeito ele precisa de um identificador único, um ID aqui. Ele não pode, é um ID para identificar unicamente cada posição do array. No caso aqui, a gente pode usar a primeira posição da tupla porque os nomes são todos diferentes. Vamos imaginar que se a gente tivesse um struct, um array de struct, a gente colocaria um ID, sabe? Poderia colocar alguma propriedade do struct que não se repetisse para servir como ID, certo? Não vou me aprofundar nisso no momento. E aqui ele vai retornar um title e um value, que a gente está iterando em cima de uma tupla, né? De uma array de tuplas, na verdade. Então a gente vai pegar agora vai entrar um investment card. Então para cada linha daqui do array, ele vai criar um investment card, que é o que? Uma view. Então ele recebe o title, né? Title e o value.
Bem, tá quase. O bom aqui é que a gente tem o Hot Reload e a gente já vê como vai ficando, né? Então, só recapitulando basicamente aqui, a gente fez um stack view horizontal, vertical, na verdade. Tem o title, né? O texto inicial. Tem o bottom aqui, que é o texto do total. E aqui no meio a gente criou uma outra view para simbolizar aquela stackzinha que tinha no, no exemplo de YKit. Mas ele não está exatamente igual ainda, né? Falando de fazer um pouco de estilizar um pouco aqui. Então vamos dar uma mexida nesse aqui tá bem raw aqui, né? Tá bem puro. Então vamos dar uma mexidazinha aqui. O que é que a gente pode fazer? Aqui a gente pode começar dando um padding, um padding entre as views. Vamos alterar o background. O background da view a gente pode colocar um color. Esse cinza eu acho que é um system background. É, exatamente. Como eu falei, isso aqui são modificadores. A gente sempre coloca assim, na view que a gente quer modificar. Qual é a view que eu quero modificar? A stack, certo? Então a gente coloca depois. Se eu quisesse modificar o texto, eu colocaria aqui dentro, igual tá o fonte. Então sempre você coloca o ponto na chave do fechamento da view que você quer modificar, certo? E ele aceita esse tipo de concatenação aqui. Tá quadrado, a gente pode botar um corner radius aqui. Corner radius de 12. Começou a tomar forma ali já. E eu acho que tem uma sombrazinha aqui nesse. Tá vendo que tem uma pequena sombra? A gente coloca um shadow. E um shadow com a. Vou botar a cor aqui primeiro. Colocar a cor. Uma cor black com opacidade 0.1. E o corner radius a gente pode colocar assim: 4. O X colocar 0 y2. Que eu estou posicionando onde vai ficar, ó, já apareceu onde vai ficar o shadow aqui, né? Essa sombrazinha, já ficou bem parecido. Só que ainda não tá igual a tela, né? Ela tá começando a ficar. A gente precisa mexer em mais aqui. O que é que acontece aqui, cara? A gente tem essa view, tá faltando aqui tá faltando um espaço, né, para ele tomar. Ele tá ficando centralizado, mas a gente quer que ele fique tomando a tela toda aqui, né? Essas ações ficam aqui no começo e a gente tá vendo que tá parecido, mas não tá igual, né? Então a gente precisa colocar essa primeira linha aqui na esquerda, essa segunda aqui na direita. E como é que faz isso? Fosse num UIKit, a gente ia precisar colocar umas constraints aqui de leading aqui de trailing, né? Mas aqui a gente não vai precisar. A gente pode vir aqui na própria aqui nessa onde está o título e o valor e colocar um spacer aqui. Certo? Ele colocou um spacer, ele fica aqui no meio. Ele como a gente não está colocando o padrão, ele vai dar o máximo de distância possível. A gente pode editar também, mas aqui nesse caso eu quero realmente o máximo de distância possível. E aqui para a gente subir essa viewzinha, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode usar mais um spacer também aqui. A gente tem toda a view, certo? E aqui embaixo a gente quer colocar um spacer. Se a gente colocar um spacer aqui, ele vai tentar subir o máximo possível lá para cima, já que a gente não está definindo nenhum tipo de parâmetro. Então ele vai empurrar essa tela até o limite. Spacer. O que ele fez? Ele pegou aqui, como a gente colocou aqui embaixo, aqui no código representa, que é uma coisa declarativa, né? A gente vai sequencialmente aqui
declarando que a gente quer. Eu quero um space aqui embaixo e quero que ele empurre 100% lá para cima. É o que ele vai fazer. Do mesmo jeito que eu coloquei um spacer aqui na linha, que ele empurrou os dois o máximo possível para os lados, aqui ele empurrou o máximo possível para o top, certo? E agora a gente, para chegar nesse efeito aqui, de ter esse padzinho, já está praticamente a mesma coisa. Colocar um padzinho aqui, a gente já usou o pad em outros lugares, a gente só precisa onde é que a gente quer colocar o pad, né? A gente quer colocar na stack view, né? Que é toda essa a view inteira tá dentro dessa vstack. Então a gente dá um paddingzinho. Ele tem um padding padrão. Pronto, ele deu um padding em todos os lados. Ele empurrou a view para todos os lados. Deu um padding. Ele tem uns valores padrão. Eu não vou mexer nisso agora, mas tanto o spacer quanto o padding ele tem valores padrão. Por isso que o padding ele deu só um pouquinho aqui, mas eu podia ser mais ou menos, dependendo do que eu passar como parâmetro. E no fim, aqui a gente não mexeu com auto layout, a gente não mexeu com, só declarou o que a gente quer, né? Quero uma stack view com um texto, com outro stack view dentro, que vai iterar em cima de uma view, com mais um stack view, mais um texto embaixo da stack view. Quero empurrar tudo para cima e dar um paddingzinho. Você vê que o jeito que eu estou falando, ele é declarativo. Eu não estou criando objetos como o UIKit, que eu crio um objeto UI text, depois crio um stack view. Aqui eu estou, como você pode ver, eu estou declarando o que eu quero aqui, né? Então eu quero uma stack que tem o que dentro dela? Tem um texto que tem uma outra vstack que tem um for each que vai iterar sobre uma outra view que vai criar todas essas linhas aqui. Abaixo dela eu vou ter mais um text e um spacer que vai empurrar tudo lá para cima. Então você vê que não é o pensamento não é como o UIKit, que você eu vou criar um UI label, depois vou criar uma stack view, depois mais um UI label, depois vou colocar tudo dentro da stack view, depois vou posicionar tudo. Tipo, não é o mesmo pensamento de criar vários objetos, não. Aqui você vai pensando o que você quer, você vai colocando os operadores, os modificadores, na verdade, o nome disso aqui é modificador, e você vai raciocinando, vai dizendo o que você quer, literalmente, para o que está, como você quer a view e fazendo. Assim, você não precisa de ter uma lógica ali também de constraints, esse tipo de coisa, entendeu? Então, a gente chega no mesmo resultado com bem menos linhas, bem menos lógica e com a vantagem de ficar vendo o hot reload aqui o tempo todo. E é bem mais rápido, né? Então, é bem mais simples, vale a pena sim você se estudar UIKit e também, mas porque ainda tem muita empresa que não fez migração, então mais vale a pena demais você que já sabe o UIKit estudar SwiftUI, porque ele é bem mais produtivo, bem menos verboso do que o UIKit. E para isso, como eu pretendo lançar vários vídeos aí para guiar o pessoal que está vindo estudando o UIKit, que já sabe, mas que quer aprender SwiftUI também. Isso aqui é só um gostinho inicial para vocês terem noção de como é o código. Um código é bem diferente, né? Que a gente não tem UI View Controller, não tem View Did Load aqui, você não está vendo isso, você não está dando ADD Subview. Então é outro mundo, mas você tem que ter esse raciocínio declarativo. Quando você pegar a manha desse raciocínio declarativo, fica bem simples isso aqui, entendeu? É isso. Se você já programa com AirKit, deu para ver que como o SwiftUI pode simplificar bastante a condução das interfaces, com menos código e mais clareza e muito mais legibilidade. Esse vídeo foi só o começo. Nos próximos a gente vai mergulhar em outros conceitos importantes do SwiftUI, sempre pensando com a cabeça de quem vem do UIKit. Em breve eu estou organizando para fazer um curso completo de SwiftUI, voltado para quem já programa e vem do UIKit.
Se você quiser ficar avisado, fica ligado aqui no canal que vem coisa boa por aí. Valeu, até o próximo vídeo.